Nas eleições gerais que acontecem em outubro, nós vamos escolher presidente, governador, deputados estaduais, federais e senadores. Este ano, os eleitores gaúchos vão votar em 2 representantes para o Senado Federal. São 15 candidatos para 2 vagas. E para que o nosso telespectador fique por dentro das propostas de cada um, a partir de hoje, o Bom Dia começa uma série de entrevistas com os candidatos. Os que ficaram entre os 5 primeiros colocados na última pesquisa Ibope, encomendada pelo Grupo RBS, vêm ao vivo, aqui no estúdio. As entrevistas com os demais candidatos vão ao ar entre os dias 10 e 11 de setembro. E a ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos representantes dos partidos políticos. E o primeiro sorteado foi o candidato Paulo Paim, do PT, que já é senador e tenta a reeleição. Bom dia, candidato. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Rio Grande. Bom dia, a satisfação é nossa estar aqui com vocês. Tempo de 10 minutos da entrevista começa a contar a partir de agora. O senhor está buscando o 3º mandato consecutivo como senador e durante a sua história política, uma das grandes bandeiras que marcou essa trajetória é a defesa dos direitos dos aposentados. O senhor agora se posiciona contra a reforma da Previdência e ao longo desses 16 anos que o senhor está no Senado, o que e por que não avançou nas suas ideias e quais são as suas propostas? Olha, primeiro dizer que fiz muita coisa, mas temos que fazer muito mais. Se olharmos para trás, quem é o autor da única vez que houve um reajuste real para os aposentados decentes foi de minha autoria, que foi o 147%. Quando tivemos oportunidade no debate da reforma da Previdência, ainda no governo Lula, eu trabalhei e construí a PEC paralela, que foi aquela que assegurou no final a fórmula 85-95, que o senhor que está assistindo a nós agora nesse momento tem que saber que foi construída ali uma alternativa ao fator previdenciário, que prejudicou muitos aposentados, que vem lá da era Fernando Henrique Cardoso. Ali nós conseguimos aprovar, depois no governo Dilma, nós estendemos também para os trabalhadores do regime geral da Previdência, área pública e privada. Todos podem se aposentar com 30 anos de contribuição à mulher e 55 de idade, por isso que dá 85. Homem, 35 de contribuição e 60 de idade, por isso dá a fórmula 95. O governo Temer tentou, na sua reforma, fazer com que as pessoas se aposentassem só depois de 65 anos de idade e 49 anos de contribuição. Só que a média de emprego do brasileiro em 12 meses é 9. Sabe como é que você ia se aposentar? Por exemplo, para fazer o cálculo médio conforme o próprio Ministério da Previdência, ex-ministério, né, porque eles acabaram com o Ministério, você tem que pegar o dia que assinou a carteira e somar com 60,1. Por exemplo, assinou a carteira com 20 e se aposentar com 84 anos. Mas digamos que estudou, se preparou, quis fazer outros cursos de doutorado e assinou a carteira com 30, ia se aposentar com 94 anos. Calculou um delegado, que eles acabavam com a especial também, com 94 anos se aposentando. Podia estar no que deu só. Uma professora ia poder estar na sala de aula de uma universidade com 94 anos, virou piada. Tanto que virou piada, houve uma grande mobilização. Eu apresentei, eu tenho todos os dados aqui, a CPI da Previdência. E com a CPI da Previdência, mostrei que não há déficit, há superávit, o problema é de gestão, de fiscalização, combate à sonegação e cobrar os grandes devedores, que devem quase 2 trilhões para a União. Claro que não é só a Previdência, eu falando da dívida que eles têm. Mas tem dados que são alarmantes. Por exemplo, apropriação indébita. 30 bilhões que eles tiram todo o ano do desconto do trabalhador e não repassam para a Previdência. A tal de DRU retirou 1,5 trilhão, sumiu da Seguridade Social, porque a Previdência naquele tripé, saúde, assistência e a Previdência. Enfim, a CPI que eu apresentei, fui o presidente, conseguiu fazer com que o governo recuasse, essa reforma ele não aprovou e depender de nós, independente de quem ganha o governo, eu estarei lá para combater a reforma usando esse instrumento que é a CPI da Previdência. O senador, o senhor também sempre defendeu os direitos dos trabalhadores. E a gente recentemente teve a entrada em vigor de uma reforma trabalhista, mas o senhor está defendendo... Tudo bem, não tem problema. O senhor está defendendo um novo Estatuto do Trabalho. O que ainda precisa ser mudado? O que precisa ser corrigido? Olha,
o governo Temer, quando ele ganha via o impeachment, a sua chegada, enfim, à presidência, ele cometeu 3 questões que eu considero da maior gravidade. Foi a aprovação daquela emenda 95, que congelou todos os investimentos na área da saúde, da educação, da habitação, da segurança, na infraestrutura. Só podia acontecer o que aconteceu. Geramos desemprego e trabalho precário, que conforme o IBGE já chega a 28 milhões de pessoas. E entre esses fatos que ele cometeu equivocados, além da reforma da Previdência, que essa eu consegui, via CPI, segurar, com apoio, claro, da população, foi a dita reforma trabalhista. É tão absurdo aquilo que eu pergunto para o senhor que está me ouvindo. Sabe um país no mundo que permite que a mulher grávida atue e trabalhe em área insalubre? Se me contar, eu mudo o discurso. Não tem um que está isso na legislação. Sabe um país do mundo que diz que, para o trabalhador, como aprovaram no Brasil aqui, não existe mais as leis para o trabalhador. Só a força do negociado acima do legislado. Se a lei vale para todo mundo, por que não pode valer para os trabalhadores? Vale para o mercado, vale para os empresários, vale para toda a nossa gente. Só para o trabalhador é o tal de negociado sobre o lado. Aquilo que eles aprovaram lá do trabalho intermitente é outra questão gravíssima. Vou dar um exemplo. O empatrão com o trabalho intermitente, o empresário, e tem muito empresário sério de boa, viu? Eu tenho bom diálogo com eles. Mas até eles dizem, pai, então se eu der para o trabalhador 2, 3 horas por dia, deu 17 no fim do mês. E eu tenho que pagar sobre o salário mínimo a Previdência. Como é que fica? Ele vai te dar 3 ou 4 reais. O trabalhador vai ter que pagar para trabalhar. Isso é o trabalho escravo. Só para concluir a resposta, indo para o projeto, por isso eu ganhei no debate deles nas comissões. Eles ganharam no plenário depois. Mas como eles aprovaram, eu estou há 9 meses trabalhando no novo Estatuto do Trabalho, a nova CLT, né? E nela eu revogo todas as maldades que eles fizeram, que diziam que o Temer ia vetar e não vetou nenhuma, e pretendo estar lá para aprovar a nova CLT, recuperando tudo que eles tiraram dos trabalhadores da era Getúlio até hoje. Ainda uma questão importante que também atinge os trabalhadores, né? A dívida dos estados com a União é uma fonte de crise nas finanças de muitos estados, como o Rio Grande do Sul, impacta diretamente na vida de todos os gaúchos, especialmente algumas categorias como o funcionalismo público. O senhor defende a não adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. Qual é a alternativa? É isso que está. Quando eu digo não à proposta, eu sempre tenho uma proposta na mão. Só não vou mostrar aqui porque nós combinamos que eu podia folhear se fosse o caso. Não vou folhear porque conheço a proposta. Eu tive a felicidade de receber, e vou dar o valor aqui, para o ex-constituinte Hermes Zanetti. Me procurou e me apresentou esse projeto, chamado 561 de 2015, que resolve a questão da dívida do Rio Grande do Sul. Tem apoio dos servidores, tem apoio dos 3 senadores, senador Paulo Paim, Lazier Martins e Ana Amélia. Esse projeto eu apresento e mostro. Lá atrás, como a inflação era medida pelo IGPDI, nós, gaúchos, fizemos um empréstimo de 9 bilhões. Pagamos já 30 bilhões, devemos 60 bilhões. Com esse projeto, que está na Comissão de Economia, fazendo um movimento nacional de governadores, que outros também estarão contemplados, e atualizando a dívida pelo INPC, nós vamos assegurar que a dívida do Rio Grande do Sul fica paga e a União que vai ter que devolver em torno de 10 a 15 bilhões. Outra questão importante é a Lei Candir. Olha, a Lei Candir nos chegou mais de 50 bilhões, eu estava lá. Prometeram recuperar e não recuperaram. Agora, devolveu o que tiraram, né? Agora, nós temos lá com o relator no Senado, que se aprovado aquele projeto, pelo menos o Rio Grande do Sul recebe de imediato mais de 4 bilhões. Só para ressaltar que nós temos menos de 2 minutos aqui para encerrar a nossa entrevista. Tem várias questões importantes também, né? Por exemplo, uma outra área que preocupa muitos brasileiros é a da saúde. O senhor, como integrante da Comissão de Direitos Humanos, trata disso diretamente. Por causa da dificuldade de pagar planos de saúde, a população precisa e tem direito ao acesso à saúde pública através do SUS. Mas a gente não tem conseguido melhorar o serviço. A população não tem tido melhoras nesse serviço. Como é que ainda não se conseguiu avançar, mesmo com o seu partido tendo ficado no governo por tanto tempo, não se conseguiu avançar nessa área? E o que deve ser feito para se avançar nessa área? Primeiro dizer que estavam no governo praticamente todos os grandes partidos.
fizeram parte dessa política de aliança. Eles têm que ter o ônus e o bônus, né? Quando eu falo aqui da Rodovia do Parque, que é uma bela obra, foi feita naquele governo, por exemplo. Mas vamos à saúde. Tem que fortalecer o SUS, é o Sistema Único de Saúde, que nós temos que cada vez mais investir do orçamento para o sistema de saúde. Eu tenho dito que, quando eu falo do tripé da Seguridade, Saúde, Assistência e Previdência, nós temos que pensar, é só não deixar que eles desviem, como desviaram, nos últimos 20 anos foi mais de 6 trilhões que sumiu da Seguridade, que nós teremos muito mais investimento na saúde. O outro caminho é nós termos políticas públicas que beneficiam a população. Por isso que eu consegui, com muito trabalho, assegurar, e fui construtor da política de salário mínimo, que aumentou o salário mínimo de $60 para $300. Aprovei o Estatuto do Idoso, que beneficia 40 milhões de pessoas, a pessoa com deficiência, 46 milhões de pessoas. Aprovei o Estatuto de Igualdade Racial, que beneficia todo o povo brasileiro, porque ninguém pode ser julgado pela cor da pele. Por isso eu quero voltar a estar lá. Candidato, infelizmente o tempo Da acabou. juventude, ainda também aprovei como relator. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Rio Grande. Eu que agradeço muito a vocês essa oportunidade. Muito obrigada.